1. Em toda a América do Norte, cresce um arbusto discreto e espinhoso que a maioria das pessoas descarta como uma erva daninha comum, passando por ele sem sequer considerar que possa conter algo valioso. 2. Eles nem se dão conta de que, bem debaixo da terra, existe algo escondido que as pessoas usavam há milhares de anos para influenciar o metabolismo. 3. Se você cortar a raiz, verá uma cor amarela intensa no interior, tão brilhante que parece irreal. 4. E é essa raiz que tem sido usada há milhares de anos em diferentes partes do mundo para tratar doenças que hoje são consideradas entre as mais difíceis e caras de tratar. 5. Estamos falando de distúrbios metabólicos, condições em que o corpo perde peso apesar de uma nutrição adequada ou ganha peso apesar de restrições rigorosas. 6. Hoje em dia, esses problemas são resolvidos de maneira completamente diferente, porque a medicina moderna oferece medicamentos injetáveis, como o Ozempic, que custa mais de $1.000 por mês. 7. E a procura por eles é tão alta que milhões de pessoas acabam em listas de espera ou simplesmente não têm condições de comprá-los. 8. Ao mesmo tempo, o mercado farmacêutico construído em torno desses medicamentos já está avaliado em dezenas de bilhões de dólares e continua a crescer, transformando as doenças metabólicas em uma das áreas mais lucrativas de toda a medicina. 9. E aqui surge uma questão que quase nunca é discutida abertamente. 10. Por que uma substância com efeito semelhante, conhecida pela humanidade há milhares de anos, permanece praticamente desconhecida, enquanto seus análogos sintéticos se transformam em um negócio global? 11. A resposta não é tão simples quanto parece, pois está diretamente relacionada ao funcionamento da medicina moderna. 12. O fato é que, ao contrário das injeções pelas quais você tem que pagar constantemente, essa planta não pode ser patenteada, não pode ser completamente controlada e é impossível construir o mesmo sistema de renda com ela. 13. E é precisamente por isso que esse conhecimento não desapareceu, mas simplesmente se tornou quase invisível. 14. Hoje vamos descobrir que planta é essa, porque sua raiz tem uma aparência tão incomum, como ela afeta o metabolismo e qual o papel que não só médicos e pesquisadores, mas também as maiores indústrias da nossa época desempenharam nessa história. 15. Se retrocedermos na história, muito antes do advento da medicina moderna, nos encontraremos na China, por volta do século II a.C., onde os médicos já tentavam compreender uma condição que hoje é familiar a milhões de pessoas em todo o mundo. 16. Eles descreveram um quadro estranho em que a pessoa sente sede constantemente, bebe cada vez mais água, mas não sente alívio. 17. Seu corpo enfraquece gradualmente. Ele pode comer o quanto quiser, mas ou perde peso ou permanece emaciado, e seu estado piora lentamente. 18. A observação mais incomum que registraram foi que os fluidos corporais começaram a atrair insetos, literalmente, e isso pareceu tão estranho que os médicos da época prestaram atenção especial a esse fato em seus registros. 19. Hoje entendemos que eles estavam falando sobre diabetes tipo 2, mas naquela época não existia esse termo, nem testes modernos, nem laboratórios, apenas observação, experiência e tentativas de encontrar uma solução. 20. E o mais importante, eles tomaram essa decisão. 21. Eles usavam a raiz de uma planta silvestre que, após ser seca e processada, era utilizada como medicamento, e a descreveram com muita precisão. Amarelo brilhante por dentro, com um amargor pronunciado, tão forte que não podia ser confundida com nenhuma outra coisa. 22. Eles descreveram não apenas o fato de seu uso, mas também detalhes de como prepará-lo, em que quantidades usá-lo e quais mudanças ocorrem nos pacientes ao longo do tempo. 23. E se esta fosse uma história isolada, poderia ser descartada como uma coincidência ou uma peculiaridade da tradição local. 24. Mas, aproximadamente na mesma época, do outro lado do Himalaia, na Índia,
Os médicos ayurvédicos observavam um cenário praticamente idêntico e chegavam a conclusões muito semelhantes. 25. Eles descreveram uma condição na qual o corpo perde o equilíbrio, a sede aumenta, o peso muda e a saúde geral piora gradualmente, e para corrigi-la, usaram uma planta conhecida como açafrão da terra. 26. Eles trabalharam com a casca da raiz, notaram a mesma cor amarela brilhante e o mesmo amargor característico e, o que é especialmente interessante, registraram resultados que praticamente coincidiram com as observações chinesas. 27. Duas culturas diferentes, entre as quais não houve troca direta de conhecimento médico da forma a que estamos habituados, chegam à mesma solução utilizando plantas com as mesmas propriedades. 28. E isso deixou de parecer um acidente e passou a parecer um padrão real. 29. Porque quando os mesmos efeitos se repetem em diferentes partes do mundo, em diferentes épocas e em diferentes sistemas médicos, geralmente significa que há algo mais do que apenas tradição por trás disso. 30. E o importante é que a ciência moderna estuda essa substância há muito tempo, e hoje ela é conhecida pelo nome de berberina. 31. Para entender por que a berberina tem esse efeito no corpo, primeiro é preciso observar as plantas onde ela é encontrada. 32. No continente norte-americano, esses são arbustos espinhosos, como o berberis selvagem e a uva do Oregon. 33. Elas crescem em locais onde o solo é fraco e as condições estão longe do ideal, mas ao mesmo tempo sobrevivem facilmente tanto à seca quanto ao frio, continuando a crescer onde outras plantas simplesmente não conseguem prosperar. 34. É nas raízes que se encontra a berberina, uma substância amarga de cor amarela brilhante, que a planta usa como proteção, porque na natureza nada acontece por acaso, e tudo o que a planta possui a ajuda a sobreviver. 35. Ela protege a raiz de fungos, bactérias e podridão, impedindo que se desenvolvam normalmente e, portanto, não danifiquem a planta. 36. Quando uma pessoa usa essa raiz, a berberina começa a agir dentro do corpo, influenciando os processos que afetam o metabolismo, a forma como usamos a energia e como respondemos à nutrição. 37. E é aqui que a ligação com a planta se manifesta, porque as mesmas propriedades que a ajudam a sobreviver começam a agir dentro de nós. 38. Pesquisas modernas mostram que a berberina atua nos mesmos mecanismos que regulam os níveis de açúcar e o metabolismo em geral, razão pela qual é frequentemente comparada a medicamentos como a metformina, pois ambos têm como alvo o mesmo processo fundamental dentro das células. 39. A diferença é que, em um caso, trata-se de algo que está integrado ao sistema médico e que exige custos contínuos. 40. Em outro sentido, trata-se de uma fonte natural que não pode ser totalmente controlada, razão pela qual permanece um tanto fora do olhar público, especialmente em comparação com injeções caras como o Ozempic. 41. Mas há um detalhe importante aqui que raramente é mencionado. 42. Não é apenas a planta em si que importa, mas também qual parte dela é usada e como exatamente ela é preparada. 43. É a raiz que acumula a quantidade máxima de berberina. 44. E os métodos que foram usados anteriormente permitem preservá-lo na forma em que realmente funciona. 45. Portanto, práticas antigas, que à primeira vista parecem muito simples, produzem resultados difíceis de ignorar. 46. E hoje isso está sendo cada vez mais confirmado em laboratórios, quando fica claro que não se trata de um acidente, mas de um efeito repetitivo e completamente explicável. 47. Quando você entende o que está nas raízes do berberis e das uvas do Oregon, fica claro por que as pessoas as cultivam há séculos. 48. A raiz é onde se acumulam as substâncias que ajudam a planta a sobreviver, e a cor amarela brilhante no interior não é apenas uma característica visual, mas um sinal da sua alta concentração.
49. Não é apenas a parte da planta em si que é importante, mas também a época em que é colhida, porque mais perto do outono todos os processos ficam mais lentos e as principais substâncias vão gradualmente para a raiz. 50. É durante esse período que o teor de berberina atinge seu máximo. Portanto, a colheita no final da temporada proporciona um resultado mais forte do que em outras épocas do ano. 51. Quando a camada externa é removida e a parte interna da raiz permanece, com aquele mesmo amarelo intenso, o que se obtém essencialmente é um concentrado que se formou ao longo de toda a estação. 52. Em seguida, essa raiz é seca, triturada e usada na forma de tintura, que tem um efeito notavelmente diferente do chá de ervas comum. 53. O sabor de tal tintura revela imediatamente sua potência, pois o amargor pronunciado está diretamente relacionado à concentração de substâncias ativas. 54. Uma vez dentro do corpo, começa gradualmente a afetar o metabolismo, incluindo os níveis de açúcar e a forma como a energia é utilizada. 55. Essas mudanças não ocorrem instantaneamente, mas tornam-se perceptíveis ao longo do tempo devido à exposição regular. 56. E aqui entra um detalhe importante, porque as pesquisas mostram que a berberina atua nos mesmos mecanismos que os medicamentos para correção metabólica. 57. Estamos falando dos mesmos processos dentro das células que são alvo de medicamentos como a metformina e os medicamentos injetáveis modernos. 58. A diferença reside no fato de que, em um caso, faz parte de um sistema com custos constantes e, no outro, trata-se de uma fonte natural que existe fora desse modelo. 59. As próprias plantas permanecem acessíveis, pois o berberis e a uva do Oregon não exigem cuidados complexos e crescem facilmente em diversas condições. 60. Isso significa que, se desejar, você pode obter uma fonte constante de uma substância que afeta o metabolismo e o estado geral do corpo. 61. Consequentemente, verifica-se que, por trás de soluções complexas e dispendiosas, é fácil ignorar coisas mais simples que permanecem sempre por perto. 62. E não é que esse conhecimento tenha desaparecido, ele simplesmente se tornou menos perceptível. 63. É interessante notar também que, quando a berberina começou a ser estudada em laboratórios modernos, descobriu-se que seu efeito sobre os níveis de açúcar no sangue era quase idêntico aos resultados normalmente obtidos com a metformina. 64. Em um estudo, pessoas com diabetes recém-diagnosticada foram divididas em dois grupos, um tomando metformina e o outro tomando berberina. 65. Após apenas alguns meses, seus níveis de açúcar em jejum, níveis de hemoglobina glicada e estado metabólico geral eram quase idênticos. 66. Além disso, o nível de hemoglobina glicada em ambos os grupos diminuiu em aproximadamente 1%, o que é considerado um resultado clinicamente significativo. 67. É importante ressaltar também que este não é um caso isolado, pois estudos subsequentes mostraram o mesmo quadro, inclusive nos níveis de colesterol e triglicerídeos, que podem ser reduzidos em média em 20% com o uso regular. 68. Nesse contexto, fica claro que a diferença entre a metformina e a berberina não está tanto relacionada à sua ação, mas sim à forma como são utilizadas. 69. Um é um medicamento prescrito com um padrão claro e o outro é uma substância natural que não pode ser completamente controlada. 70. Analisando mais a fundo, fica claro que os medicamentos modernos para perda de peso atuam através do hormônio peptídeo semelhante ao glucagon 1, GLP-1, que afeta o apetite e retarda o esvaziamento do estômago, fazendo com que a pessoa se sinta saciada por mais tempo. 71. A berberina age de forma diferente, inclusive através dos intestinos, influenciando a composição do microbioma,
que está diretamente ligado à produção desse mesmo hormônio. 72. Devido a isso, o corpo começa a regular o apetite e a reação aos alimentos de forma diferente, sem intervenção externa. 73. O mecanismo é diferente, mas o resultado final é uma mudança no apetite, nos níveis de açúcar e na sensibilidade à insulina, o que é confirmado por estudos que apontam uma melhora na resistência à insulina de 20 a 30%. 74. Assim, fica claro que não se trata de uma coincidência, mas sim de um mesmo processo, simplesmente implementado de maneiras diferentes. 75. A berberina atua não apenas no açúcar, mas também nas gorduras, incluindo o colesterol, e na forma como o corpo armazena e utiliza energia. 76. Pesquisas mostram que, com o uso regular, reduz os níveis de lipoproteínas de baixa densidade, triglicerídeos e colesterol total, e também pode aumentar os níveis de colesterol bom, lipoproteínas de alta densidade. 77. Isso significa que não apenas os carboidratos são afetados, mas também processos que afetam a condição dos vasos sanguíneos e a saúde em geral. 78. Como resultado, não só o nível de açúcar se altera, mas também a forma como a energia é distribuída, e devido a isso, o peso pode gradualmente voltar ao normal, especialmente em pessoas com resistência à insulina. 79. Ao mesmo tempo, as mudanças não parecem abruptas, mas é precisamente por isso que acabam por se mostrar mais estáveis ao longo do tempo. 80. Pesquisas confirmam que os efeitos da berberina no metabolismo, no açúcar e na gordura permanecem estáveis com o uso regular, especialmente em ciclos de 8 a 12 semanas. 81. É importante entender que a berberina também tem limitações que raramente são discutidas em um contexto popular. 82. Seu efeito pode variar significativamente dependendo da forma, da dosagem e das características individuais do organismo. 83. Além disso, pode causar efeitos colaterais gastrointestinais e interagir com diversos medicamentos, especialmente aqueles que afetam os níveis de açúcar. 84. É por isso que, na prática clínica, ainda não é considerado um substituto completo para a terapia padrão, mas sim uma ferramenta adicional que requer uma abordagem cautelosa. 85. No entanto, isso não altera o fato de que a berberina influencia de fato processos-chave relacionados ao metabolismo. 86. E se analisarmos a questão de uma perspectiva mais ampla, fica claro por que substâncias semelhantes têm sido usadas há milhares de anos em diferentes partes do mundo. 87. A pesquisa moderna, nesse sentido, não descobre tanto algo novo, mas confirma gradualmente observações que se acumularam muito antes do surgimento dos laboratórios. 88. E, nesse contexto, a berberina não é uma alternativa ao sistema, mas um exemplo de como os compostos naturais podem complementar nossa compreensão dos processos metabólicos. 89. Quando os estudos clínicos modernos começaram a confirmar a eficácia da berberina, ficou claro que esta não era apenas um remédio tradicional, mas um composto que realmente afeta processos metabólicos essenciais. 90. No entanto, sua posição no sistema moderno tem se mostrado ambígua. Ao contrário dos produtos farmacêuticos, a berberina é uma substância natural com estrutura bem conhecida, o que significa que não pode ser patenteada. 91. Isso não significa que não havia interesse nisso, mas, pelo contrário, houve tentativas de melhorar os métodos de sua utilização, desde formas com maior biodisponibilidade até formulações combinadas. 92. Mas essas soluções ainda não proporcionam o mesmo grau de controle que as moléculas sintéticas. 93. Como resultado, a berberina se encontra em uma área um tanto cinzenta. Por um lado, está sendo ativamente estudada e usada como suplemento. 94. Por outro lado, não pode ocupar o mesmo lugar que os medicamentos registrados com indicações e regimes de aplicação claramente definidos. 95. Além disso,
quaisquer alegações de tratamento ou influência direta sobre doenças transferem automaticamente a substância para a categoria de medicamentos, o que exige procedimentos de aprovação complexos e dispendiosos. 96. Nesse contexto, os compostos naturais muitas vezes permanecem na forma de suplementos, mesmo que tenham uma sólida base de pesquisa que os respalde. 97. E é aqui que entra o lado interessante da medicina moderna. Ela funciona melhor com aquilo que pode ser padronizado, dosado com precisão e integrado a um sistema de controle já existente. 98. E todo o resto, mesmo que tenha algum efeito, requer uma abordagem mais cuidadosa e consciente. 99. Portanto, os fármacos sintéticos integram-se mais facilmente a este sistema, enquanto as substâncias naturais, como a berberina, muitas vezes permanecem como uma ferramenta adicional, acessível, mas que requer maior conhecimento na sua utilização. 100. Atualmente, aproximadamente 38 milhões de americanos vivem com diabetes, e quase 100 milhões a mais são pré-diabéticos, ou seja, estão prestes a desenvolver a doença. 101. Os custos do tratamento e das complicações associadas chegam a centenas de bilhões de dólares por ano, e esses valores continuam a aumentar. 102. Este já não é um problema isolado, mas sim um fardo grave para o sistema de saúde e para as próprias pessoas. E neste contexto, surge cada vez mais a questão: será possível intervir mais cedo, antes que a doença se desenvolva completamente? 103. Porque na prática, a maioria das pessoas começa a mudar as coisas quando seus indicadores ultrapassam a faixa normal e o tratamento se faz necessário, mas é justamente no estágio de pré-diabetes e resistência à insulina que ocorrem as mudanças que eventualmente levam à doença. 104. E aqui, não só o tratamento se torna importante, mas também ferramentas que possam influenciar suavemente o metabolismo em estágios iniciais. Nesse contexto, o interesse em compostos como a berberina está crescendo. 105. Não como substituto da terapia, mas como forma de intervir mais cedo, quando as alterações ainda são reversíveis. É importante compreender que seu efeito não parece ser imediato ou drástico. 106. Mas é precisamente devido ao seu impacto gradual nos níveis de açúcar no sangue, na sensibilidade à insulina e no metabolismo da gordura que pode produzir alterações mais duradouras ao longo do tempo. E é exatamente assim que os próprios distúrbios metabólicos se desenvolvem, lenta e imperceptivelmente. 107. Portanto, a abordagem a eles está mudando cada vez mais. Não apenas tratar as consequências, mas também trabalhar nas causas mais cedo. 108. E nessa lógica, a berberina acaba não sendo uma alternativa, mas uma das ferramentas possíveis que se encaixam em uma abordagem mais ampla para o controle metabólico. 109. A berberina não é uma forma rápida de melhorar o metabolismo e não substitui os tratamentos prescritos por um médico. 110. Seu efeito se manifesta gradualmente e depende não apenas da substância em si, mas também do estilo de vida, da dieta e da saúde geral. É por isso que algumas pessoas notam mudanças, enquanto outras mal as percebem. 111. Porque os distúrbios metabólicos nunca se baseiam em um único fator, mas sim em um sistema completo que se desenvolve ao longo de anos. E nenhum remédio isolado, seja medicamento ou composto natural, pode resolver o problema sozinho. 112. Por outro lado, essas substâncias permitem influenciar uma situação mais cedo, antes que ela exija uma intervenção séria. E isso não é algo raro ou inacessível. 113. As mesmas plantas das quais se obtém a berberina, berberis ou uva do Oregon, crescem facilmente em condições normais, não requerem cuidados complexos e podem existir durante anos praticamente sem nenhuma atenção. 114. Elas são cultivadas como arbustos ornamentais, usadas no paisagismo. E ainda assim, a maioria das pessoas nem sequer pensa no fato de que suas raízes contêm uma substância que está sendo estudada
em laboratórios ao redor do mundo atualmente. 115. Isso não significa que simplesmente plantar uma planta resolverá o problema, mas o próprio fato de a fonte estar literalmente próxima muda a percepção. 116. Porque não estamos falando de algo raro ou de alta tecnologia, mas de um composto que existe na natureza e desempenha sua função ali. E isso realmente muda a própria abordagem da saúde. 117. Não busque uma solução única que resolva todos os problemas, mas construa gradualmente as condições para que o próprio corpo comece a funcionar de forma diferente. E a berberina é apenas um exemplo dessa abordagem. 118. Não é a mais óbvia, nem a mais discutida, mas foi estudada o suficiente para atrair atenção. E talvez seja por isso que permanece em algum lugar na fronteira entre a tradição e a ciência moderna. Não como uma alternativa, mas como um lembrete de que algumas soluções podem estar mais próximas do que parecem.